Você já se perguntou como é que um único homem sozinho foi capaz de carregar nas costas o peso de um clã inteiro, proteger uma vila inteira e ainda assim morrer sendo chamado de traidor? Pois é, essa é a trágica, poderosa e lendária história de Itachi Uchiha, o homem que sacrificou tudo, até o próprio nome em nome da paz. Mas, antes da gente mergulhar nessa jornada que vai te arrepiar do começo ao fim, já te peço, deixe seu like, se inscreve no canal Pausa Nerd e ativa o sininho para não perder as próximas atualizações do canal. Porque hoje a história que você vai ouvir vai mudar completamente a forma como você enxerga Itachi. Dito tudo isso, vamos embora para o vídeo? Desde pequeno, Itachi já era diferente. Enquanto outras crianças brincavam, ele olhava para o céu e se perguntava sobre o sentido da vida, e também sobre o sentido da morte, e sobre o que significa a verdadeira paz. Com apenas 4 anos, Itachi presenciou os horrores da Terceira Grande Guerra Ninjas. Imagina só uma criança andando por campos cobertos de sangue, corpos caídos, o som das espadas, os gritos de dor ecoando na mente. Essa cena marcaram para sempre a vida do garoto. Mas o que poderia transformar alguém em um assassino fez ao contrário. Itachi não só se tornou frio por causa da guerra, ele se tornou um pacifista. Um garoto que queria entender a dor humana e proteger o mundo dela. Aos 7 anos já era o melhor aluno da Academia Ninja. Aos 8 superava ninjas adulto em técnicas e estratégias. E antes de completar 13 anos já fazia parte da Anbu, a unidade de elite da Konoha, um verdadeiro prodígio, admirado por todos, mas quanto mais ele subia, mais via um lado sombrio por trás das paredes da Vila da Folha. O clã Uchiha sempre foi um dos pilares de Konoha, mas depois do ataque da Raposa de Nove Cauda, tudo mudou. Os líderes da vila começaram a desconfiar deles, a vigiar, a afastar, e os Uchihas começaram a sentir o ódio crescendo em seus corações. O medo alimentava o preconceito alimentava a raiva estava prestes a explodir. Em silêncio, o clã começou a planejar um golpe de Estado, queria retomar o controle da Vila da Folha, à força, mas Itachi, que já servia Ambu, via o que aquilo significava, uma guerra civil. E no meio desse fogo cruzado, ele ficou preso entre dois mundos, o dever com seu clã e o amor por sua vila. Foi nessa época que Itachi encontrou Shizui Uchiha, seu melhor amigo. Shizui era como um irmão mais velho, um exemplo de honra e lealdade. Ele acreditava que ainda havia esperança, que a paz podia ser alcançada sem sangue. Mas Danzo Shimura, um dos líderes mais frios de Konoha, pensava diferente. Com medo do poder do clã, Danzo roubou o olho de Shizui, um dos olhos mais poderosos da história, capaz de controlar a mente sem que ninguém percebesse. Sem saída, e para proteger o que restava da dignidade de seu clã, Shizui entregou seu outro olho a Itachi e se jogou de um penhasco. A morte do seu melhor amigo foi o estopim, e naquele momento o Mangen que o Sharingan de Itachi despertou. Mas, junto com esse poder, nasceu também uma dor impossível de apagar. Foi então que Danzo e os conselheiros de Konoha fizeram o impossível. Ordenaram que Itachi eliminasse o próprio clã. Era isso ou ver toda a vila mergulhada numa guerra sem fim. Itachi aceitou, não porque quis, mas porque alguém precisava carregar o peso dessa decisão. Naquela noite silenciosa, Konoha nunca mais seria a mesma. Itachi, com a ajuda de Obito Uchiha, que se apresentava como Madara, dizimou o clã inteiro, homens, mulheres, guerreiros e até seu próprio pai. Mas ele poupou uma vida, a do seu irmão mais novo, Sasuke Uchiha. E mais do que isso, ele fez de tudo para que Sasuke o odiasse, para que o visse como um monstro, para que crescesse forte, determinado, com um propósito, porque no fundo Itachi queria que um dia Sasuke fosse o herói que ele nunca pôde ser. Depois do massacre, Itachi fugiu da vila e foi considerado um criminoso, mas, na realidade, ele continuava trabalhando como um agente secreto e espionando a Akatsuki por dentro. Lá, ele conheceu alguns dos ninjas mais perigosos do mundo, Kisame, Pen, Deidara e muitos outros. Mesmo cercado por assassinos, Itachi mantinha sua verdadeira missão, proteger Konoha. Teve até aquela cena lendária em que ele invadiu a vila com Kisame e enfrentou Jonins poderosos como Kakashi, Asuma e Kurenai, e saiu praticamente ileso.
Ninguém entendia como alguém poderia ser tão poderoso e tão misterioso ao mesmo tempo, mas Itachi carregava um segredo, ele estava doente, seu corpo já não aguentava mais. Mesmo assim, nunca demonstrou fraqueza, continuou lutando, continuou fingindo ser o vilão. Anos depois, o destino colocou Itachi e Sasuke frente a frente. O duelo que o mundo inteiro esperava estava prestes a começar. Sasuke, consumido pelo ódio, foi para cima com tudo, mas Itachi lutava não para matar, e sim para libertar o irmão. Durante a batalha, vimos o verdadeiro poder de Itachi, o temido Tsukuyomi, um genjutsu que fazia segundos virarem dias de tortura, o Amaterasu, chamas negras que queimavam tudo o que tocavam, e o lendário Susanoo, um deus guerreiro que empunhava a espada de Totsuka e o escudo de Iyata. Mesmo morrendo aos poucos e praticamente cego, Itachi lutou até o fim, e quando Sasuke achou que tinha perdido e que seria seu fim, Itachi apenas sorriu e deu aquele toque na sua testa, como fazia quando eram crianças, e caiu. Naquele instante, o vilão morreu, mas o herói verdadeiro nasceu. Foi só depois da sua morte que o mundo descobriu a verdade. Tobi contou tudo a Sasuke, que Itachi nunca foi um traidor, que ele matou seu clã por amor e que seu único pecado foi proteger demais. Sasuke, arrasado, chorou por tudo que não entendeu a tempo, mas o destino ainda reservava algo para Itachi. Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, ele foi revivido pelo Edo Tensei, e mesmo trazido de volta contra a vontade, lutou ao lado de Nagato contra Naruto e Killer Bee. E através do olho de seu antigo amigo Shizui, ele pôde novamente lutar pela paz. Junto com Sasuke, ele enfrentou Kabuto e Akushi, o homem que manipulava os Edo Tensei. E foi nessa batalha que Itachi mostrou um jutsu que poucos imaginavam existir, o Izanami, um genjutsu proibido capaz de prender o inimigo num ciclo infinito de tempo, até que ele aceitasse o seu próprio destino. Itachi usou o Izanami não para vencer, mas para ensinar, para quebrar o ciclo de ódio e orgulho que vinha destruindo os Uchiha há gerações. Quando tudo acabou, ele se virou para Sasuke, olhou nos olhos do seu irmão e disse, abre aspas, você não precisa me perdoar, e eu não me arrependo de nada, porque ainda eu te amo, fecha aspas. E com essas palavras, o espírito de Itachi finalmente encontrou sua paz. Itachi Uchiha não foi apenas um ninja, ele foi o símbolo do sacrifício, um homem que morreu odiado para que o mundo pudesse viver em paz. Um guerreiro que lutou contra a própria vila, contra o seu clã e até contra o próprio irmão, tudo por amor. O nome dele pode ter sido até manchado, mas sua alma continua brilhando como uma das mais puras de toda a história ninja. E mesmo depois de tudo, a pergunta que fica é: será que Itachi foi mesmo um vilão? Ou será que ele foi o maior herói que o mundo ninja já teve? E agora me conta aí nos comentários, qual jutsu de Itachi é o seu favorito? O Tsukuyomi, o Amaterasu ou o Susanoo? Ou talvez o poder que mais te marcou foi o Izanami, que encerrou o ciclo de ódio de Kabuto. Eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal Palusa Nerd e ativa o sininho, porque assim você não perde nenhum conteúdo novo sobre o universo de Naruto e Boruto. Ah, e aproveita que está aparecendo aí na sua tela agora mesmo outro vídeo incrível sobre o dia em que o Naruto salvou seus pais. Clica agora e vem continuar essa jornada com a gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!